Bom dia, com vocês hoje o módulo Budismo. Tomo 3. A doutrina de Buda em um religare. Introdução. O budismo é fascinante por si mesmo. Poder estudá-lo é um grande mérito para o espírito. Compreendê-lo é alcançar a si mesmo como ser divino. Praticá-lo é a caridade em si, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Citação. Agora vamos interagi-lo com o pensamento de Jesus, Krishna Hermes, com o pensamento divino. Vamos em frente. As 4 nobres verdades. 1. Os desejos e as paixões humanas geram o sofrimento. O sofrimento na humanidade é um fato. Eis a primeira nobre verdade. A segunda é que a causa do sofrimento encontra-se nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões mundanas. A doutrina de Buda, página 75. Mas de onde vem este desejo e essas paixões? Ora, o Espiritismo coloca-nos, e o Budismo também vem dos instintos físicos, da natureza material, do ego, do eu ou eu inferior. Todas as paixões nascem do desejo. Se pudermos extinguir o desejo, todas as paixões se extinguirão. Esta é a verdade da extinção do sofrimento. Isso significa que nosso ego, gerador dos desejos, deve ser extinguido para que, sem desejos, sejamos um só com Deus. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, diz-nos Jesus no Pai Nosso. Mas para realmente fazermos somente a vontade de Deus, temos que deixar de desejar a nossa vontade, os nossos desejos, a abnegação. Como Maria de Nazaré perante o anjo Gabriel, temos que deixarmos os desejos e dúvidas de lado e falarmos a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Isto é abandonar nos nossos desejos do eu ou meu e ver Deus em tudo agindo segundo sua palavra. E qual o caminho para a extinção dos desejos? Buda coloca-nos o nobre caminho. Percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Seria o caminho da perfeição, da iluminação búdica. Percepção correta. Ter a real apreensão do real. Verdade sempre. Ver os fatos com verdade. Enxergar as coisas em realidade. Percepção correta é enxergar a vida através da compaixão búdica. Pensamento correto. Pensar em realidade. Ver as coisas e acontecimentos, pensar neles através da visão do eu sou. Pensar com retidão. Pensar com compaixão. Pensar com bondade. Pensamento correto é fundamental para uma vida reta. Fala correta. Falar verdades. Tirar o hábito de falar mal. Falar de acordo com a realidade, falar em bem, falar o bem, pronunciar sentenças justas, usar o verbo para crescer, acrescentar, construir e amar. Comportamento correto. Tendo a percepção, fala e pensamentos corretos, você alcança o comportamento correto. Comportar-se conforme a vontade de Deus. Seguir a estrita moral. Ser compassivo, benevolente, indulgente e justo. Isso se adquire segundo o nobre caminho. Seguindo o nobre caminho. Meio de vida correta. De nada adianta ser de Deus e ter negócios ilícitos em qualquer área da vida.
seja no trabalho, no afeto ou na família. Para realmente sermos de Deus, temos que pensar, falar e fazer tudo com correção. A vida não é só pensar em retidão. Nossas ações têm de expressar o que acreditamos e somos. Falar, saber e não fazer é uma contradição que será muito cobrada pela vida. O mais difícil é agir conforme se acredita e conhece para isso. Esforço correto. Esforçar-se para alcançar o real. A realidade existe a verdade do espírito. Logo, temos que fazer o esforço correto de irmos para essa realidade e verdade. Deus, o eu sou. A atenção correta. Jesus nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. É o mesmo ensinamento. Vigilância conosco mesmos. Vigiarmos nosso pensamento, fala, esforço, comportamento. E ficarmos atentos se estamos indo para o objetivo, a iluminação. Concentração correta. Quem quer alcançar a iluminação prescinde de concentração. Somente através de vencermos o eu inferior que alcançaremos o nirvana. E para isso silenciar a mente e deixar fluir Deus em nós. Sem concentração, nossa mente é dominada por o ego. E tudo fica sem direção. Concentração para o alvo, ser que é, e meditação em consequência. Assim, quem busca Deus em si tem de trilhar o caminho do domínio de si mesmo e fazer o nobre caminho que o levará a conhecer a verdade de Deus. Quando o homem conhece claramente as 4 nobres verdades, o nobre caminho, e se afastará de toda cobiça. Uma vez livre da cobiça, ele não lutará com o mundo, não matará, não roubará, não cometerá adultério, não trapaceará, não abusará, não invejará, não se esquecerá da transitoriedade da vida, nem será injusto. Doutrina de Buda, página 79. Incrivelmente parecido com os 10 mandamentos da lei judaica, que já anunciava a verdade nos tempos de Moisés. Para atingirmos o cumprimento da lei de Deus, que é uma só, temos de vencermos o eu ilusório da nossa separação dos outros e de Deus, unificarmos nosso eu superior, sermos e vencermos tudo com os olhos da iluminação, os olhos da compaixão, da transcendência e da unidade, o nascer de novo, o ser que é. O caminho do meio ou nobre caminho, o equilíbrio. O caminho do meio. O balanço está presente sobre a terra. Está temendo e é preciso se firmar. O fio invisível está esticado sobre o abismo. Abram os olhos, é preciso atravessar. Do outro lado, um palácio de cristal, reino dourado de paz e amor divinal. Neste mundo mais difícil é lá chegar. Poucos conseguem em frente sem tombar. O caminho para a luz é muito estreito, só atravessa quem de tudo se soltar. Toda a matéria vai para o fundo, vira pó. Só com o espírito é que podemos alcançar. A matéria é pesada e tem 2 lados. Se tem 2 lados, é preciso equilibrar. Só há um caminho, é o caminho do meio. O fio é fino, só passa quem levitar. O encontro não dos sãos, levitar. Voar, levitar. O caminho do meio, como o próprio nome diz, é o caminho da equanimidade, do equilíbrio e da harmonia entre os 2 polos do ser vivente. O yin e o yang, a matéria e o espírito, a luz e as trevas, a justiça e o amor. Este caminho nos leva, vivemos no mundo sem sermos do mundo, Jesus. Estamos aqui, mas não somos daqui. Para seguir este caminho búdico, é necessário não sermos nem indulgentes para conosco, nossos desejos, nem para com as faltas alheias, sendo coniventes com o mal, nem totalmente ascéticos,
e torturarmos-nos ou julgarmos e condenarmos o próximo. É o caminho do equilíbrio. Ele se divide em 8 nobres caminhos. Percepção correta inclui compreender cabalmente as 4 nobres verdades, acreditar na lei de causa e efeito, e não ser enganado pelas aparências e desejos. O pensamento correto significa a resolução de não nutrir desejos, de não ser ganancioso, de não ser irritadiço e de não perpetrar atos nocivos. A fala correta significa evitar palavras falsas, inúteis, abusivas e ambíguas. O comportamento correto significa evitar, não destruir nenhuma vida, não roubar e não cometer adultério. O meio de vida correto significa evitar a vida que nos possa envergonhar um homem. O esforço correto significa dar o melhor de si, com diligência para realizar nobres ações. A atenção correta significa manter a mente pura e atenta. A concentração correta significa manter a mente correta e tranquila, procurando compreender a sua pura essência. Doutrina de Buda, páginas 330 e 331. Com isso, vemos o que significa cada caminho e, com certeza, fazendo diligentemente cada etapa, alcançaremos a paz sonhada, a sonhada paz, o nirvana e a transcendência, a iluminação. Já vimos a transcendência no Bhagavad Gita, e é este mesmo o objetivo do budismo quando diz: se uma pessoa não se apegar à vida de autoindulgência, ou renunciando a esta vida, não se dedicar à vida de autotortura, se não se envaidecer com as virtudes, e se não se apegar aos seus maus atos, se na busca da iluminação souber respeitar a ilusão, e não temer a desilusão e não temer, esta pessoa estará trilhando o caminho do meio. Doutrina de Buda, página 115. É a própria renúncia aos frutos das ações e atingir o estado de transcendência, onde o bem e o mal feito a nós é o mesmo, pois somos interiormente exterior, nada que a nossa mente sã vê. A compaixão é a meta, pois se uma pessoa nos faz mal, e vemos uma pessoa que está fazendo mal a si mesma, vemos a quanto ela precisa de ajuda, e estando certos os nossos atos, ajudamos-la com amor, e não nos alcança o mal que ela quis nos fazer. Este ensinamento Jesus vivenciou e nos mostrou como devemos agir. Jesus na cruz fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E recomendou a todos: orai pelos que nos perseguem e caluniam. Amai vossos inimigos. Jesus Cristo. Ele é o estado em que o eu bem superior impera, a mente lúcida que vê Deus em tudo e em todos. Para atingirmos isso, devemos, em primeiro lugar, evitar e extirpar de nós todo orgulho pessoal ou exaltação dos bons atos, renunciando aos frutos de nossas ações e sendo todo Deus em nós. Para se evitar ser apanhado pela corrente dos desejos, deve-se aprender desde o princípio a não se afetar às coisas, a fim de que não se acostume nem se apegue a elas. Não se deve apegar nem à existência, nem à não existência, nem a qualquer coisa interior ou exterior, nem às boas como às más coisas, nem ao certo nem ao errado. Doutrina de Buda, página 117. Isso é complexo, porém simples. É um próprio paradoxo. Não devemos nos apegar a nada, sabendo que tudo é um. Tudo é Deus. Desligamos-nos do julgamento do certo e do errado e vivemos segundo cada momento com justiça e amor. Assim desenvolvemos nosso senso crítico para sermos e não parecermos. Sermos segundo Deus é amor e justiça, mansidão e energia, poder e compaixão, força e luz. Deus é o maior dos paradoxos. A vida de ilusão começará a partir do momento que houver apego às coisas. Aquele que está seguindo o nobre caminho para a iluminação não deve nutrir tristes recordações daquilo que passou, nem deve antegozar o futuro. Deve, isto sim, com uma mente justa e tranquila, acolher aquilo que vier.
e vivendo fenomenologicamente o eterno presente, desfrutamos o ser que é, o eu sou, o eu superior, a questão de se viver no momento que se está vivendo, o eterno presente, sem apego, sem cobiça e sem inveja. 3. Causalidade. Assim como há causas para todo o sofrimento humano, existe também um meio pelo qual ele pode findar, porque tudo no mundo é resultado de uma grande confluência de causas e condições, e todas as coisas desaparecem quando essas causas e condições mudam ou deixam de existir. Doutrina de Buda, página 81. Isto é a lei do karma dos hindus, ou a lei de causa e efeito dos espíritas. Esta lei é simples e profunda. Todos os nossos atos geram consequências. De acordo com como vivemos essas consequências, que se tornam atos ou causas geradas, novas consequências são geradas. E assim por diante até somente termos causas boas e consequências felizes. Aí estaremos livres de toda a roda do samsara, que nos prende ao ciclo da morte e renascimento infindáveis, ligando os nossos elos com o que já fizemos no passado ou estamos fazendo agora. Em síntese, as nossas possibilidades de hoje nos vinculam à sombra de ontem, extinguindo-nos trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã. Ação e Reação, André Luiz, Francisco Ângelo Xavier, 1956, FEB. Nossa vida é como uma rede em que nossas atitudes, pensamentos e sentimentos estão completamente interligados. Cada vez que acionamos um fato mentalmente, reconstruímos-lo através de nossos pensamentos. E este fato puxa outros, e vemos e sentimos de acordo com o nosso complexo espiritual de ser. Somos uma rede. Assim, tudo tem seu aparecimento e desaparecimento. Nada pode ser independente ou imutável. Vemos aqui que não somente nossa vida é um complexo que nos é interligados, mas também nossa vida em si o que é. Somos todos mente de Deus, Deus Espírito fecunda e vive em tudo. Tudo está interligado. Nossos atos causam reflexo em todo o universo. Em tudo. É pura física quântica. Quantas vezes estamos pensando em algo e isto aparece na televisão, ou outra pessoa em outro país faz o que pensávamos. Isto ocorre porque nossas mentes estão interligadas pela mente cósmica de Deus, como em rede. Aqui interliga tudo aqui. Aqui interliga aqui, interliga esses, que vai interligando com acontecimentos éticos. Interligados pela mente cósmica de Deus e o fluido cósmico universal. Somos todos uma rede em que cada um é um nó que se rompe todo o resto. Ninguém pode viver sem ninguém, todos juntos é que formam a união. Paulo Roberto. Esta lei é tão real e existe que aparece no hinduísmo, budismo, espiritismo, em Hermes Trismegisto e em Jesus. Talvez em todos os povos essa lei apareceu, não tendo conhecimento de tudo. Em Hermes vemos-la como um dos seus princípios básicos. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que não é reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei, o Kabalion. Ou, segundo os espíritas, o acaso não existe. Então Jesus disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. É a lei de causa e efeito. Hora do combate. Aqui na Terra está na hora do combate, é o tempo do resgate. Todos têm que alcançar. Para alcançar o valor desta união é trabalhar em boas obras e prestar bem atenção. Muito foi dado, muito será pedido. Escutem o choro dos aflitos e o que está para chegar. Na verdade, não tem causa sem efeito. O que não está direito vai ter que modificar. Aqui na Terra a coisa está muito séria, muita luta na matéria, ninguém quer se respeitar. Estão perdidos, dizem isso e fazem aquilo, mas não sabem do perigo que tudo pode causar.
Nesta hora, vale a santa lembrança que nos traz a esperança de tudo que vai passar. Vamos chegar à nossa vida prometida, a Sagrada Mãe querida é quem tem para nos dar. Vai receber todo aquele que merece, que jamais nunca se esquece que o amor é pra zelar. Com nossas preces, os louvores e os carinhos, ao nosso Pai Divino, Senhor Deus Universal. Paulo Roberto, número 64. Assim, não tem causa sem efeito. O destino é de cada um, Nando Santos. O destino é de cada um e a história que cada um que faz. E que a história que cada um faz. Cada um que se apresente, que se compõe em seu lugar, para receber as estrelas que Deus tem para nos dar. O que acontece com cada um é a lei do karma para cada um. Cada um que se transforma e trate de se elevar. Para alcançar as estrelas, muito tem que caprichar. Tudo que vai sair, sai do seu ser, volta para tu colher. Cada um tem que dar conta de tudo que diz acreditar, e dar conta é dar prova nas ações que vai tomar. Dos atos que cometer, de nenhum vá se arrepender. As grandes provas vão chegando, ninguém vá se admirar. Cada um que se humilhe e para Deus vá se entregar. Nando Santos, número 62. Dentro do Religare, a lei do karma, causa e efeito, está presente, é um fato, assim como as demais religiões do mundo. A lei de causa e efeito é universal. Cada um deve carregar seu próprio fardo de erros e deve percorrer um longo caminho para a sua retribuição. Uma vida de simpatia e bondade resultará em boa ventura e felicidade. Doutrina de Buda, página 195. Como Jesus falou, quem quiser vir depois de mim, pegue sua cruz, negue a si mesmo e siga-me a cada dia. Este é o caminho para ser. Quarto ego e o ser real. Como dizíamos, Jesus nos diz: quem quiser vir depois de mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me a cada dia. Onde estão já as fontes de toda a tristeza, da lamentação, do sofrimento e da agonia? Não deve ela ser encontrada na ignorância e na obstinação? Os homens se apegam obstinadamente à vida de riqueza e fama, de acordo com o prazer, de excitamento e egoísmo, sem saber que esses desejos são a fonte do sofrimento humano. Desde seu princípio, o mundo tem sido uma série de calamidades, além de inevitáveis doença, velhice e morte. Se, porém, se fizer um acurado estudo de todos os fatos, verificar-se-á que, na base de todo sofrimento, reside o desejo ardente. Assim, disso se pode inferir que, se a cobiça puder ser removida, o sofrimento humano terminará. Doutrina de Buda, página 85. Aqui vemos claramente que o sofrimento se origina da cobiça e do desejo. Se a cobiça termina, cessam os sofrimentos. Só existe cobiça para si porque imaginamos que existe o eu, separado da mente cósmica. Então cada um quer para si e busca a satisfação de seus desejos, fazendo de seus atos o campo de satisfação do ego, nutrindo a mente de discriminações, anuviando-a com a necessidade, fertilizando-a com a chuva dos desejos ardentes e irrigando com a obstinação do ego, os homens lhe acrescentam o conceito do mal, e com isso carregam mais esse fardo de ilusão. Doutrina de Buda, página 87. Portanto, os homens devem debelar estes fogos, quando e onde aparecem, com o correto julgamento daquilo que pode dar verdadeira satisfação, com o rigoroso controle da mente, diante das coisas insatisfatórias da vida, e recordando sempre os ensinamentos da benevolência e da bondade de Buda. Se a mente estiver repleta de sábios, puros e altruísticos pensamentos, nela não haverá lugar para paixões mundanas deitarem raiz. A doutrina de Buda, página 165. E o que existe na realidade é a mente de Deus. Nós somos somente partículas da mente cósmica, enquanto estamos separados, apartados da nossa realidade superior,
que somos nós em Deus. Sentimos o sofrimento que advém do desejo para si, mas à medida que amamos nosso irmão como a nossa alma e cuidamos dele como a pupila do nosso olho, Evangelho de Tomé, loja 125, Leloup 2000. Ou seja, à medida que vemos em cada semelhante a nós mesmos e amamos o próximo como a nós mesmos, queremos o bem de todos, transmutando o ego para o eu superior, fazendo tudo para que sejam o que Deus é, olhando todos como irmãos semelhantes, aos que erram a compaixão, aos que perseguem a oração e o amor, aos que preferem o mal, o livre-arbítrio dado por Deus a nós, e aos que são bons, o reconhecimento e a amizade verdadeira. Além disso, outras 4 verdades desse mundo. Primeira, todos os seres viventes nascem da ignorância. Segunda, todos os objetos do desejo são impermanentes. Terceira, tudo o que existe é também impermanente, incerto e sofrimento. Quarta, nada existe que possa ser chamado ego, e não há nada que se possa considerar como em todo o mundo. Essas verdades, pregadas por Buda, são incontestáveis. Primeira, o Livro dos Espíritos nos diz: todos os seres são criados simples e ignorantes. Segundo, inconteste que assim seja. Somente a vontade de se alcançar Deus em nós e amor puro e real, todos os desejos nos levam ao sofrimento e estão sempre sendo ofuscados por novos desejos. Terceiro, tudo que existe nesse mundo material é impermanente e incerto e gera sofrimento. Somente a realidade maior do ser é real e gera felicidade e a paz eternas. O ego é uma ilusão completa, não existe na realidade divina. O ego existe somente para o caminho do divino, ao divino. Impermanente eu, ser feito. Ele é a própria iluminação. O ego em si já é a própria iluminação, pois ele é para Deus o trajeto de se valorizar o eu, maiúscula, e a escolha de cada ser entre o mal, ego, e o bem, eu sou, ser que é, iluminação. Se não existisse o ego, não existiria a felicidade, pois como poderiam os seres serem felizes por existirem, se não dessem e tivessem valor à existência? O ego dá valor à iluminação. O ego é a própria iluminação, porque ele faz ser iluminado através de se vencer o ego. Primeiro, acreditavam que a mente discriminadora, que fica à base dessa vida de nascimento e morte, fosse sua verdadeira natureza. E segundo, não sabiam que, oculta pela mente discriminadora, julgadora, eles possuíam a mente pura da iluminação, que é a verdadeira natureza, a iluminação no ser que é. É por isso que o Espírito de verdade fala: estou convosco, meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos. Cativos da vida, lançai-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou. Fracos para vos tornares perceptíveis. E quem quer, modelei vós mesmos, a vossa maleável argila, a fim de seres artífices de vossa imortalidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, 6. O ego é a mente discriminadora, que temos que vencer para sermos os artífices de nossa iluminação. De fracos tornamos-nos fortes e perfeitos em poder de verdade de Deus, no eu superior. A mente discriminadora é apenas a mente que discrimina as imaginárias diferenças que a cobiça e outras posições do ego criaram. A mente discriminadora está sujeita às causas e condições. Ela é vazia de toda substância, está em constante mudança. Mas desde que os homens acreditaram que esta é sua verdadeira mente, a ilusão passa a ser parte integrante das causas e condições que produzem sofrimento. Esta mente discriminadora não é nossa mente nem nosso eu, é pura ilusão ou é ego. Fundamentalmente, todos possuem uma mente pura, mas habitualmente ela é toldada pela corrupção e pelo lodo dos desejos mundanos, que surgem das circunstâncias peculiares de cada um. Esta mente corrompida não é a verdadeira essência da mente de cada um, é algo que foi acrescentado, como intruso ou mesmo hóspede numa casa. Os homens devem sempre lembrar desse fato e empenhar-se neles despertar a pura, a imutável, o fundamental
mente da iluminação no eu sou, no ser que é. Somente a mente temporais tem diferentes sentimentos, de momento a momento, mutáveis com circunstâncias da vida. Não é a mente real e verdadeira. Apenas a mente fundamental e verdadeira é que compreende a claridade e as trevas. Por trás dos desejos das paixões mundanas, que a mente obriga, acha-se latente, clara e incorruptível, a fundamental e verdadeira essência da mente. Esta mente mutável, lúcida, consciente e luz é a mente real, que vê tudo em todos, crescimento e iluminação. É a consciência cósmica, a mente divina que vê em cada uma centelha divina, que necessita crescer e florescer, até nascer na realidade do eu sou. Quem nasce no Espírito é Espírito, de Jesus e Nicodemos. O que nasce no Espírito é Espírito. Quem nasce de novo na iluminação do eu superior, vê o mundo sob os olhos crísticos do amor. A mente serena e lúcida, a mente gerada pela luz e que volta à luz e vê em tudo luz. É o bem superior, onde mesmo o mal nos faz crescer e alçarmos voo no rumo da realidade. Ou, na linguagem do Espírito Santo, ser é estar. Ser é estar, estar é ser. Ser é amar, amar você. Ser é amar a Deus sobre todas as coisas. Fidelidade ao sol, obediência à lua. Ser é estar, estar é ser. Ser é amar, amar você. Confia no amor de Deus que criou puro. Te firma na verdade que o caminho é seguro. Ser é mudar, transformar você. Ser é iluminar, purifica teu ser. Tudo existe sob o poder da vontade do Pai. E se encontre nessa luz, conheça onde vai. Ser é perdoar, amansar você. Te humilha, te entrega para poder merecer. A vitória é a obtenção da consciência real. É a unificação com Deus universal. Assim que, sendo, já somos e estando, somos porque a iluminação é o estar e ser. A vitória é a consciência total de ser, em a mente pura da realidade do eu sou. Desde que tudo é criado por uma série de causas e condições, a aparência das coisas está mudando constantemente. Isso é, as coisas são inconstantes quanto às suas aparências e constantes com sua autêntica substância. Devido a essa constante mudança de aparências, é que comparamos as coisas a uma miragem ou um sonho. Entretanto, apesar dessa constante mudança de aparências, as coisas em sua essência essencial natureza, são constantes e imutáveis. Idem, página Doutrina de Buda 111. Da mesma maneira, pode-se dizer que as coisas são como ilusões, não podendo ser consideradas como existentes nem como não existentes. Idem 111. Mas qual a natureza essencial dos seres, já que todos temos uma aparência mutável, uma essência real? Tem-se dito que a pura e verdadeiramente é a mente fundamental. Ela é a própria natureza búdica. Página 141. A natureza búdica existe em todos os homens, não importando quão profundamente eles ocultem com cobiça, ira, tolice, soterrem com seus atos as retribuições. A natureza de Buda não se perde, nem é destruída. Tão logo toda corrupção seja movida, ela sai em sua latência e aparece. A natureza búdica é, na verdade, a característica mais notável do homem. Buda ensina que, embora a natureza humana possa haver infindáveis distinções, entre as quais homens e mulheres, não há discriminação nenhuma quanto à natureza búdica. Essa natureza búdica é, em realidade, o reino dos céus, que já veio e está dentro de nós, como diz Jesus. É o ser crístico integrado ao Pai, é o ser búdico. Na verdade, o búdica ou crística, enxergamos a realidade que todos somos seres divinos. Vós sois deuses, disse Jesus, vivendo em ilusões passageiras, onde a essência eu sou, o Atma sagrada centelha divina, que todos somos. E dentro da natureza búdica, ou ser crístico, enxergamos a todos como iguais. Seres de Deus é a aparência do mundo causado por causas e condições. Não mais nos afeta porque, ao mesmo tempo, não existe. Não existe na natureza iluminada. O que é real é o Espírito, e o que é real é Deus em nós, na nossa unidade do ego com o eu. Tudo vira luz, pois somos lucigentos, e assim sendo buscamos em nós a vida, o reino, porque ele já veio, está em nós, na natureza búdica, na natureza crística, no domínio, na iluminação, e a todos perdidos na ilusão do passageiro, os que saíram da ilusão do passageiro,
busquemos o eterno. O que realmente existe é o amor, já que Deus é amor, e vida e eternidade de união a Deus. Seja feita a vossa vontade, sim, Senhor. Conduz-nos à verdade e ao existente eterno. O conceito de um ego-pessoa é algo criado e imaginado pela mente, discriminadora, e que ela se apegou, mas que deve ser abandonado quando se está trilhando o caminho da iluminação. A natureza de Buda, pelo contrário, é algo indescritível e que deve ser descoberto e compreendido em reto sentido. Ela se assemelha a um ego-pessoa, mas não é o ego na acepção do eu existo, meu, página 151. E como nós vamos compreender a natureza budista, é o ouro puro, é obtido pela fusão do minério e pela remoção da gangue impura. E se os homens fundissem o minério de suas mentes, removessem todas as impurezas da paixão mundana e do egoísmo, poderiam descobrir em si mesmos a pura natureza búdica, fazendo uso dos sacramentos e buscando alcançarmos essa realidade do eu sou, porque todos são. Loja 84. Ficareis alegres no dia que vides a quem sois semelhantes, mas quando vides nossos ícones, os que existiam antes de vós, que não morrem nem são manifestos, como será impressionante. Evangelho de Tomé, Lelupe, 84. Esses ícones que Jesus nos fala, somos nós mesmos criados na perfeição. Somos nós em natureza essencial, de seres divinos que nós somos, malhando nossa maleável argila, espírito de verdade. Para alcançarmos a iluminação do eu sou e ver em todos, sem distinção, Deus, em cada ser. Aí já não sou mais eu ou você, e sim a unidade fundamental de tudo em um Pai. Esse foi o capítulo 4. Amanhã passaremos para o capítulo 5, a natureza búdica.